Desde já eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias na carta de Paulo a Filemon. O verso que nós vamos nos ater nessa noite é o verso de número 17, 18. Uma das cartas para mim mais bonitas que tem dentro da palavra de Deus, dentro da nossa Bíblia. Amém? Verso 17 diz assim: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Uma das cartas, como eu disse no começo, que quando nós lemos essa carta, quando nós participamos deste evangelho pregado por Paulo, nós entendemos a sabedoria de um homem que disse que nós deveríamos imitá-lo, porque ele era imitador de Cristo. Haja vista que toda a carta vai nos levar à adoração ao Senhor, vai nos levar ao momento da cruz do Calvário, vai nos levar ao momento de arrependimento. E principalmente nós vamos entender o conceito de intercessão, o conceito de igualdade. Paulo, ele nos ensina a igualdade diante do Senhor. Ele nos mostra que não há cargos para Deus. O que há é a igualdade dos homens. Todos nós somos iguais perante ao nosso Deus. Paulo vai nos ensinar através do evangelismo que ele faz nesta carta e a reconciliação do homem com Deus. Então essa carta nós vamos dividi-las em 3 partes. Do verso 1 ao verso de número 7, nós vamos entender a igualdade de Deus. Do verso 9 ao verso de número 20, nós vamos aprender com Paulo acerca da intercessão. E o verso de número 21, nós vamos ver a reconciliação do homem para com Deus. É claro que a carta, eu citei essas 3 divisões, mas eu também, ao final, ainda vou lançar mais um bônus. Então, o início da carta já é um início maravilhoso. Já é um início que nos chama muita atenção e nos prende. Na primeira frase em que a carta ela é nos mostrada. Se nós lermos as cartas de Paulo, a 1 Coríntios, a 2 Coríntios, a carta de Paulo, a 1ª e 2 Timóteo, a 1ª e a 2ª carta de Paulo a Timóteo, a carta aos Gálatas, a carta aos Efésios, você vai ver que a carta inicia dizendo: Paulo, o apóstolo de Cristo, o apóstolo não pela vontade do homem, mas apóstolo segundo a vontade de Deus. Nós vamos ver que Paulo, durante todas estas cartas em que eu citei, ele vai demonstrar o conceito dele de liderança, o conceito dele de chamado de Deus a apóstolo, de chamado de Deus para exortar e ensinar as igrejas a qual ele envia essas cartas. Mas nesta carta, Paulo ele se apresenta como prisioneiro, um prisioneiro do Senhor. Paulo ele começa dizendo: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon. Antes disso, eu quero explicar a vocês o contexto ou a ideia desta carta, que para muitos é uma carta, como eu disse, que é mais chamada de bilhete do que carta, porque ela só tem apenas um capítulo, 25 versículos. Leia na sua casa, medite na sua casa, porque é de extrema importância o entendimento desta carta. Paulo, ele vai falar, a história vai falar de 3 homens: Paulo, Filemon, senhor, donos de escravos e líder da igreja, de uma igreja que tinha na sua casa, de uma célula, porque ainda existia a igreja de Colosso. Então, essa carta, e Onésimo, que é a 3ª pessoa, um escravo fugitivo, um escravo que defraudou ao seu senhor em algum momento, um escravo que decidiu escapar das posses do seu senhor. E é isso que Paulo vai tratar nesta noite. E se nós já começarmos nesse momento, levar isso para dentro da palavra de Deus, nós vamos entender que a figura de Paulo é a figura de Jesus Cristo. A figura de Filemon seria a figura do Deus Todo-Poderoso. E a figura de Onésimo, o escravo, seria a figura dos homens, da igreja. Uma vez que Paulo, como Jesus Cristo, nessa carta ele intermediaria a reconciliação do homem para com Deus, do homem para com o seu Senhor. É claro que eu não estou dizendo que Filemon era Deus. Eu estou dizendo que numa conjectura ou numa forma fácil de aprendizado nós podemos entender desta forma. E é necessário que eu fale dessa forma para que vocês possam acompanhar comigo aquilo que o Senhor ele trabalhou no meu coração. Paulo então ele se declara prisioneiro de Jesus Cristo, irmão
e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Olha, Paulo desde já, ele começa a plantar a semente de igualdade, para aquilo que ele há de falar a Filemão. Ele começa a se comparar: eu, Paulo, prisioneiro, assim como Onésimo era escravo, ele já auto se denomina Paulo prisioneiro, porque ele realmente estava prisioneiro. Muitos dizem que na primeira prisão dele em Roma, outros dizem em Éfeso, mas eu acredito e fico com os pais, nossos pais da fé, dizendo que era na primeira prisão dele em Roma. Paulo prisioneiro, mas ele se iguala a Onésimo, dizendo: olha, eu, Paulo, e o irmão Timóteo, né? E saudamos a ti, amado Filemão, porque você é o nosso cooperador. Saudamos também a irmã Áfia, que provavelmente era a esposa de Filemão. Saudamos a Arquipo, nosso companheiro, e saudamos a toda a igreja. Quando Paulo ele diz isso, ele fala assim: olha, eu sou igual a ti, eu sou igual a Timóteo, eu sou igual à irmã Áfia, eu sou igual a Arquipo, eu sou igual a toda a igreja que está na sua casa, eu sou prisioneiro do Senhor, eu entendo o que Onésimo está passando, eu entendo o que a igreja está passando, sendo perseguida por Roma, eu entendo o que vocês estão passando, mas você é o nosso cooperador. Olha, que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos neste local. Paulo desde já, ele demonstra que é a graça que nos cativa, que é a graça que nos transforma, que é através da graça que Filemão vai entender aquilo que Paulo tem a dizer. É através da graça que nós vamos começar a se fazer saber as palavras em que Paulo irá trazer a Filemão. Paulo então ele fala: dou graças ao meu Deus, graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós por Jesus Cristo. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Nesta oração que Paulo ele declara que fez a Filemão pela vida dele, Paulo ele fala assim: olha, eu tenho ouvido do amor e da fé que há em vosso coração, porque não é um amor e uma fé que você tem vinda da tua vontade, mas é um amor e uma fé que vem do coração de Jesus Cristo. Paulo ele vai dizer assim: olha, porque o bem que você tem não vem de ti, o bem que você tem está em Cristo Jesus. Porque se nós começarmos a entender aquilo que Paulo fala, ele vai em outra carta dizer: olha, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porém o bem que eu quero fazer, este eu não consigo fazer. Porque o bem que Paulo queria fazer talvez naquele momento, seria o bem próprio, mas ele começa a ensinar ou exortar, dizendo que, olha, quando nós entendemos que o bem que está em mim não é meu, mas é o bem do nosso Senhor Jesus Cristo, porque já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e se Cristo vive em mim, não é mais o meu bem que eu tenho que fazer, é praticar o bem que o Senhor Jesus, Ele fez na minha vida, eu transfiro para a sua vida, você transfere para o teu próximo, você transfere para a igreja, e assim você vive segundo a vontade daquele que te chamou. Nós somos iguais em tudo. Não há motivo para acharmos que o presbítero Elber é maior do que o diácono. Não há motivos para achar que o pastor Daniel é maior do que o presbítero, do que o evangelista. O que há motivos para achar é que todos nós somos iguais perante ao Senhor. Todos nós buscamos o mesmo Deus, servimos ao mesmo Deus em vontade e em graça dada por Ele, não pela nossa. Vocês estão aqui nesta noite, bem como eu estou aqui nesta noite, segundo o interesse do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ele nos chamou não para ficar, como eu disse desde o começo, sentados ou assentados no banco. Você foi chamado para pregar o Evangelho. A mesma obrigação que o pastor Daniel tem de pregar o Evangelho, nós temos de fazer o mesmo. Porque para Cristo nós somos iguais. É claro que a unção, ela vai interferir, porque o pastor Daniel é o nosso líder, e abaixo dele nós temos outros líderes.
Assim como Paulo, no versículo de número 8, ele vai dizer: pelo que ainda que eu tenho em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Paulo, ele lembra a Filemão dizendo: olha, eu sou apóstolo e tenho essa confiança em Deus, adquirida por Deus, para te mandar fazer. Mas não é isso que eu quero. O pastor não quer te obrigar a estar no culto. O pastor não quer te obrigar a ler a palavra. O pastor, ele não quer dizer que você é obrigado a pregar o evangelho. Mas quando nós falamos dessa forma, nós falamos aquilo que Cristo ele nos mandou fazer: ide por toda a terra e pregai o evangelho a toda criatura. O pastor, os líderes, os pregadores que sobem aqui nesse altar, eles sabem da incumbência que o Senhor deu. Por isso nós transmitimos da mesma forma. Nós somos iguais perante o Senhor. Não se diminua na presença de Deus, não se diminua. A diferença talvez de alguns para outros é a disposição que tem de ler mais, de conhecer mais o Senhor, de prosseguir em conhecer ao Senhor, de estar na presença de Deus, o buscando, perdendo madrugadas em oração, intercedendo pelo nosso próximo, fazendo aquilo que é bom, perfeito e agradável aos olhos do Senhor. O problema, evangelista Paulo, é que muitos param porque pensam assim: eu não tenho cargo, eu não preciso ler, eu não preciso estudar. Deus sabe o dia que o pastor vai me chamar. O pastor, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e no momento em que ele te chamar, esteja preparado. Assim como Isaías, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esteja preparado. Você tem que estar preparado. Ainda que não seja pregar em cima deste altar, você tem que estar preparado para trabalhar na tua célula. Você tem que estar preparado para para pregar no seu trabalho, para pregar na sua escola. Isso eu digo aos jovens, para pregar nos seus cursos, para pregar dentro da sua casa aos seus filhos. Porque nós somos o exemplo que o Senhor ele chama nesta terra. Assim como Paulo, ele demonstra a sua confiança em Deus para dizer para Filemão: olha, eu não estou aqui como apóstolo, eu peço-te de todo o coração, como no verso 9 diz. Acompanhe comigo: todavia peço-te, antes por caridade, sendo eu tal como sou. Paulo, o velho e também agora prisioneiro. Mais uma vez Paulo ele fala da igualdade. Sendo eu como tal sou. Paulo ele fala assim: eu sou prisioneiro de Cristo, eu já sou velho, eu estou aqui neste momento preso, não posso sair. Mas Filemão, ouve as minhas palavras, eu te peço de todo o meu coração, perdoa Onésimo, perdoa este escravo fugitivo. E para entrar agora na parte da intercessão, eu preciso dizer algo, fazer um comparativo com o que foi dito aqui nesta noite através da nossa missionária Nayana. E antes eu ainda tive o prazer de até falar para o evangelista Júnior: olha, Nayana está arretada, missionária Nayana tá, Deus está usando tremendamente. E às vezes você possa estar se perguntando assim: por que Deus não me usa? Será que você tem se colocado em pé de igualdade ao Senhor? Será que nós temos, evangelista Paulo, nos colocado em pé de igualdade com o Senhor, buscando o conhecimento dado por Deus através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum? Sabe, Paulo ele começa a interceder pela vida de Onésimo a partir do capítulo de número 9, e o comparativo está dentro daquilo que a missionária Nayana falou de Adão. Vejamos que Adão foi um homem formado por Deus e colocado em meio ao jardim. E ao final de toda a tarde o Senhor ia ter com Adão, e Adão prestava o culto ao Senhor Jesus naquele templo, naquele local, naquele jardim tão lindo, tão perfeito, a qual o Senhor ele criou para o homem. Mas ao permitir que o pecado entrasse na sua vida, assim como Onésimo, Adão ele fugiu da presença do Senhor e começa a se esconder. E o Senhor, assim, nosso Deus, assim como Filemão tinha todo o direito de castigar a Onésimo, assim como Deus tinha todo o direito de castigar a Adão, ele simplesmente pega 2 animais, retira a sua pele, costura uma roupa e fala assim: agora vocês vão viver lá fora.
porém vivam me adorando. Porque já que por um homem, como foi dito, entrou o pecado, por outro há de sair, há de ser liberto, há de ser transformado. Então Paulo, ele começa a dizer: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. No verso 11, o qual no outro tempo te foi útil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Olha como Paulo ele trata Onésimo. Olha o carinho que Paulo ele trata a Onésimo, a um escravo fugitivo, que fugiu do seu senhor e foi ter com Paulo em Roma. Lá Paulo pregou o evangelho a ele se converteu, ele aceitou o Senhor Jesus e começou a trabalhar junto com Paulo. Ele teve um excelente espelho, ele aprendeu com um dos melhores, e a palavra de Deus vai dizer que Paulo, ele, como nós lemos aqui, ele trata Timóteo sempre em outras cartas como filho. Aqui nesta carta ele trata como irmão, porque a importância é sobre a vida de Onésimo. Então a Onésimo ele fala assim: olha, peço-te por meu filho Onésimo. Começa a interceder pela vida de Onésimo. Ele começa a se colocar na posição de Onésimo. Peço pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Sabe, muitas vezes você reclama de estar em casa, de não ter um trabalho. Nós temos a célula, nos dias da célula, sempre temos algo que aparece para fazer na hora, e nós falamos assim: caramba, mas eu tenho célula, né? Mas são nas células que nós geramos os filhos, são nas células que nós geramos as pessoas que vão conhecer melhor o evangelho, porque nós vamos tratar ela de perto, vamos sentir o calor das pessoas. E é assim que o pregador, quando ele sobe ao altar, ele quer sentir a igreja, ele quer sentir o calor, ele quer sentir o nosso culto ao Senhor, como a missionária Nayana falou aqui. Todo culto de terça-feira é culto com propósito, todo culto de sábado é culto da família, mas toda terça e todo sábado nós cultuamos ao Senhor Jesus. Nós temos que cultuar a Ele, prestar culto a Ele, estar próximo a Ele, segundo a vontade daquele que nos chama para estar presente. Dê valor ao culto que você tem na sua casa, dentro das suas prisões, porque alguns até chamam de prisões. Eu preferia estar na igreja, cultuando na igreja, já que a igreja está aberta, porque o pastor não faz o culto às quinta-feiras na igreja. Não! É a estratégia de Deus, para estarmos em nossos lares, pregando aos nossos familiares. E se recebemos alguém de fora em nossa casa, que nós possamos acolhê-lo, como diz em Deuteronômio. Que o estrangeiro, quando entrar na cidade, nós devemos recebê-lo e acolhê-lo, fazê-lo como membro da família. E foi isso que Paulo falou. Paulo falou assim: olha, antes você era escravo, mas a partir de hoje você é meu filho na fé. Devemos gerar filhos e filhas na fé, devemos estar na presença de Deus, produzindo aquilo que o Senhor espera de nós: frutos saudáveis, frutos segundo a vontade da palavra de Deus. Devemos estar fazendo como Paulo. Paulo ele fala assim: olha, a qual Onésimo em outro tempo ele era inútil. Ele era um inútil. Ele era um escravo, quase que sem utilidade, porque Filemão talvez tivera muitos outros escravos. Mas ele fala assim: ó, mas agora a ti, Onésimo, e a mim, ele é muito útil, porque ele se converteu, Onésimo. Ele vai pregar o evangelho. Sabe, numa dessas pesquisas doidas aí que eu fiz, nós vemos encontrei algo que eu achei muito interessante, que é reconhecido por algumas denominações, e eu, com a permissão do pastor, eu hei de falar aqui nesta noite. Inácio de Antioquia, um bispo da cidade de Antioquia, né, ele, quando era levado ao seu martírio para morrer, né, ele recebe a visita de um bispo, e ele agradece à igreja de Éfeso pela visita do bispo, dizendo: olha, esse bispo a qual vocês me mandaram, ele é perfeito no seu coração, ele é gentil na presença de Deus, vocês merecem um bispo assim. E esse bispo era Onésimo. Ele saiu de escravo a bispo.
Haja vista a importância daquele pecador que entra na sua casa. Haja vista a importância daquele pecador que passa pela nossa vida. Ele é de grande valia nas mãos do Senhor. Não julgue a pessoa pelo pecado que ele comete. Não julgue a pessoa pela forma que ela vive. Julgue a pessoa, sim, a partir do momento em que ela está na presença de Deus. Porque Deus diz que com a mesma medida que nós hamos de julgar, nós seremos julgados. Então, se nós falarmos bem do nosso próximo, eu tenho certeza que o Senhor, Ele falará bem de nós. Verso de número 13, eu bem quisera conservar comigo, eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas uma coisa que nós aprendemos, Paulo ele fala assim, olha, eu bem que queria conservar Onésimo comigo, porque na tua falta ele faz o teu trabalho. Ele compara o escravo ao seu senhor. Ele compara o escravo ao seu senhor. Quem é que pode lembrar comigo das palavras do próprio Jesus Cristo, quando recebeu a visita de dois dos discípulos de João Batista, perguntando a ele se ele era realmente o Messias, o Salvador, e aqueles homens saindo da presença de Jesus Cristo começa a falar de João Batista, dizendo, olha, dos nascidos de mulher, não há nenhum profeta maior do que João Batista. Mas se quiser ser maior, seja o menor no reino de Deus. Porque o menor no reino de Deus é o maior, ele iguala a todos. Ele coloca todos no mesmo patamar e ele fala, olha, dos nascidos de mulher, não houve profeta maior do que João Batista. Mas na verdade o menor no reino de Deus, esse é o maior. Nós somos equiparados, sim, por Deus, mas equiparados de igual modo. Nós somos iguais. Interceda pelo teu irmão. Tenha no seu coração o desejo de estar orando pelo seu próximo. Tenha no seu coração o mandamento de Cristo. Amai o teu próximo como você ama a ti mesmo. Se preocupe com ele, ore por ele, ligue para ele, mantenha ele perto de ti, pregue o evangelho a ele. Se ele precisar de ajuda, o ajude. Se ele precisar de intercessão, interceda. Se precisar que você se coloque no lugar dele, se coloque. Mas nada eu quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Mais uma vez Paulo ele explica, eu podia fazer, eu podia manter ele aqui, mas eu não quero, não sem o seu parecer. Eu não quero te obrigar a fazer. O pastor não quer te obrigar a ler a palavra de Deus. Ele quer chegar aqui e falar assim, Gabriel, sobe aqui hoje que é tu que vai pregar. Pastor, ele quer dizer assim, olha, se prepara, Carlos, porque vai chegar a tua vez. O Senhor, ele precisa de homens que se predispõem a entrar neste exército, a lutar batalhas, mas só luta batalha quem está preparado, quem está armado, quem está com a espada nas mãos, para quem está se protegendo com o escudo. Nós temos que manter, como o tema deste ano diz, manter uma postura de fé. E é isso que Paulo ele fala, lá no começo da carta, ele fala assim, olha, eu admiro a fé que você tem, eu admiro o amor que você tem para com toda a igreja. Nós temos que manter a postura de fé, temos que estar diante ao Senhor, em espírito e em verdade, para quando Ele nos chamar, nos apresentarmos como uma ovelha, assim como Ele se apresentou, sem mancha e sem mácula. Devemos fazer sim o papel de intercessores. Paulo ele nos ensina isso, o nosso mestre nos ensina isso. Ele intercede, ele intercedeu por nós na cruz do Calvário. Nós éramos dignos de ser castigados por Deus, mas ele falou assim, não, eu vou me colocar no lugar deles. Olha o que Paulo ele diz no verso de número 16, no verso de número 15. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Verso 16, não já como servos, antes mais do que servos, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. O Senhor, Ele
Paulo ele nos ensina que naquele momento, ele fala assim, olha, bem pode ser que ele esteja separado de ti agora, que ele estiver separado de ti, mas agora ele está junto a ti, ele está junto de mim, não para este momento, mas para a eternidade. Olha o que Paulo ele fala, não quero que você faça isso por força, porque bem pode ser, bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, ele esteve afastado da tua presença por algum tempo, ele esteve longe de ti por algum tempo, mas agora você o retém para sempre. Agora você vai estar na presença do seu irmão em Cristo para sempre. Recebe-o como recebesse a mim mesmo. Faz dele o que você faria para mim. Já não mais como servo, mas como irmão. Já não mais como pecador, mas como irmão. Já não mais como aquele a qual às vezes nós temos repulsa do pecado e acabamos tendo repulsa do irmão, mas quando nós nos agarramos ao irmão, ao pecador e não ao pecado, quando nós nos lembramos que nós devemos amar sim o pecador e não o pecado nós devemos abominar, nós intercedemos pelo nosso irmão, assim como Paulo ele fez. Ele fala assim, olha, recebe-o como irmão amado, particularmente amado por mim, mas também amado por ti, na carne, aqui, mas também recebe-o no espiritual, recebe-o na presença de Deus, permita que ele seja um irmão em Cristo, permita que ele ponha em prática aquilo que ele aprendeu de ti, aquilo que ele aprendeu de mim, aquilo que ele aprendeu do nosso Senhor Jesus Cristo, permita que o irmão trabalhe na obra, permita que o irmão faça o que é bom e perfeito e agradável aos olhos do Senhor, permita que ele seja reintegrado na sociedade, não mais como pecador, não mais como escravo, mas como servo e irmão amado de Jesus Cristo, porque lá no Evangelho de João, a palavra diz assim, porque ele veio para os seus, e os seus não os receberam, mas todos quanto creu, deram-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, e só é filho de Deus quem tem intimidade com Cristo, porque com ele é chamado de irmão. Paulo se coloca na predisposição de reconciliar o homem ao seu Senhor, de reconciliar Onésimo a Filemão, assim como Cristo nos reconciliou com o Pai. Toda a palavra de Deus, ela é guiada para o projeto da salvação na cruz do Calvário. E aqui não é diferente. Olha o que ele vai falar no verso de número 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como recebeste a mim. Paulo ele vai falar assim, olha, é impossível alguém que diz amar a Deus, não amar ao teu próximo. Portanto, recebe-o como você recebe ao Senhor. Ame-o como você ama a Deus, porque necessário é que nós tenhamos comunhão, vivamos em comunhão com o Senhor. Nós estaremos juntos naquele grande dia, cantando Hosana, Hosana ao Senhor nas alturas. E se Ele te fez, isso para mim é uma das partes mais bonitas da Bíblia. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe na minha conta, porque eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu pagarei, eu o pagarei, para que te não dizer que ainda mesmo a ti próprio me deves. Paulo ele fala assim, olha, foi através das minhas orações que você foi resgatado, foi através, sabe, da palavra que o Senhor ele pregou através de mim que você foi resgatado. Você também me deve, mas se ele te fez algum dano, se ele te defraudou, se Onésimo te roubou, se Onésimo fugiu, te trazendo qualquer prejuízo, coloca na minha conta. Olha, isso me remete ao estudo da palavra de Deus, evangelista Paulo, imaginando que naquele grande dia o Senhor, num dia passado, o Senhor ele tenha dito assim, olha, eu estou irado com Deus, com o povo. Eu estou irado com esse povo é pecador,
há 10 dias atrás eu li um livro, o pastor deve conhecer, de John Edwards. Na verdade é uma pregação, Pregadores nas Mãos do Deus Irado, né? É uma das pregações assim que John Edwards fez, e impactou gerações, porque as pessoas ainda antes dele terminar a pregação se convertiam, vinham à frente, choravam na presença do Senhor, sabe? Deus, ele está virado com o povo e falou assim: eu vou destruir todo mundo. E a Bíblia, ela me permite imaginar que naquele momento Jesus Cristo falou assim: não, Pai, eu vou. E sobre eles, se tiver algum dano, eu pagarei. Eu morrerei por eles na cruz do Calvário. Olha o que Paulo ele fala: olha, da minha própria mão eu escrevi. Eu pagarei. Isso nos remete à cruz do Calvário, no último suspiro de Cristo, quando ele fala assim: está consumado, está pago. Ele pagou o preço pela sua vida, um preço de sangue. Ele pagou um preço para resgatar as nossas almas. Ele levou sobre ele os nossos pecados, as nossas dores ele tomou sobre si, e aquele castigo que nós merecíamos para nos trazer a paz, ele levou sobre ele, para que nós tivéssemos paz em Cristo. Ele pagou com a própria vida pelos nossos pecados. Devemos fazer pelo nosso próximo o mesmo que Cristo ele fez. Eu já vou terminar. Então até aqui Paulo ele intercede. Ele se coloca na posição de Onésimo. Ele diz assim: olha, Filemão, se ele te defraudou, se ele te trouxe prejuízo, olha, coloca na minha conta, porque eu pago por ele. Se ele tiver que morrer, mata-me a mim. Porque na escravidão, né, naquela época, era lei que os escravos poderiam ser mortos se trouxesse algum prejuízo. A verdade é que muitos senhores de escravos matavam os seus escravos simplesmente para o seu bel prazer, para o seu divertimento. Aí imagina a importância da oração de intercessão. Imagina a intercessão de Paulo na vida de Onésimo, um pecador, dizendo: olha, se ele te deve alguma coisa, eu pago no lugar dele. Foi assim com Cristo. A cruz não era para ele, a cruz era para nós. A cruz era para nós estarmos pendurados naquele madeiro, mas ele falou assim: Pai, eu pago no lugar deles, eu suporto por eles, eu suporto por amor a eles. Isto é interceder, é se colocar no lugar do teu próximo. Não basta apenas você vir às sextas-feiras ou achar que você está orando pelo teu irmão, intercedendo. Se coloque no lugar dele, peça a Deus para que, se tiver que haver castigo, que haja sobre a sua vida, porque você aguenta, você está preparado. Mas se pedir a Deus, interceder pelo próximo, tenha certeza que está preparado, tenha certeza que está pronto para receber, sabe, a mão do Senhor na sua vida. Eu vou terminar com um bônus. Eu falei sobre a igualdade, falei sobre a intercessão, e no verso 21 diz assim, na verdade a reconciliação agora, na verdade: sim, irmão, eu me regozijarei em ti, no Senhor que reanima o meu coração. Paulo ele fala assim: olha, eu me regozijo de ti, no Senhor que reanima o meu coração. Eu escrevo isso confiando na tua obediência, sabendo que ainda fará mais do que eu digo. Paulo ele fala assim: olha, eu escrevo confiando na tua obediência, não porque eu sou apóstolo, mas eu confio porque sei que você vai fazer mais do que eu digo. Filipenses capítulo de número 2, verso de número 5 diz assim: que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo e foi fiel até a morte, e morte de cruz.
O Senhor, Ele não teve, sendo Deus, a usurpação de ser igual a Deus. O Senhor, sendo Deus, Ele não teve o interesse de ser Deus e simplesmente perdoar os pecados e salvar a humanidade sem passar pela cruz do Calvário. Ele se fez como um homem, como servo. Se o próprio Jesus Cristo se fez como servo, por que nós não faríamos? Porque nós estaríamos presos a posições sociais, a posições eclesiásticas, a posições, sabe, de patrão e empregado, a posições de inteligente e menos inteligente, de gordo e magro, de bonito e de feio, de branco ou de preto, de rico ou de pobre. Nós temos que ser como o Senhor, não termos por usurpação, sermos melhor do que ninguém, mas temos que estar na presença de Deus, em espírito e em verdade, esvaziando-se de nós mesmos e nos colocando na posição de servos, sendo fiéis até a morte, se necessário, a morte de cruz. E o bônus está no verso 22, eu vou terminar com isso. E juntamente, prepara-me também uma pousada, porque espero que pelas vossas orações vos eis de ser conhecido. Eu vou ler de novo para você entender. E juntamente, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos eis de ser conhecido. Você não entendeu, eu vou explicar. A palavra de Deus diz que Ele foi crucificado e morto. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele caminhou por 40 dias na presença de muitos. Ele ascendeu aos céus. Ele nos deixou o Espírito Santo, mas Ele disse: eu vou voltar. E o que o Senhor está falando através desta carta hoje, quando Paulo ele diz: olha, prepara-me uma pousada, o Senhor está falando: prepara o teu coração. O noivo diz: vem. A igreja diz: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O noivo diz: vem. O noivo diz: vem. A igreja diz: vem, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Prepara o teu coração para a chegada do teu noivo, do teu Salvador. Ele há de vir buscar a igreja. Ele há de vir te salvar e te resgatar. Ele há de vir de te arrebatar e levar para o alto os céus e ceiar com Ele e Ele contigo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Repete nesta noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor mais forte, igreja, mais forte. E ele termina o livro dizendo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Que você possa sair daqui assim como Maria, quando recebeu a promessa de Deus, agraciado. Que você possa sair aqui desta noite cheio da graça de Deus no teu espírito. Que você possa receber a graça de Deus e fazer o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável aos olhos do Senhor. E mais uma vez dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Apressa-te em ter com o noivo. Apressa-te, igreja, pois é chegado o grande dia.